Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação Jair Ruiz Martinez. Caminhos da Luz. Muito bom dia, amigos ouvintes da Piratininga. Estamos iniciando mais uma edição do programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Estamos aqui hoje com o Renato, hoje e sempre, né? O Renato que cuida aí da parte técnica, e também a Simone Sofner, que é gerente administrativa, ela é lá de Mineiros do Tietê. O marido dela também está aqui nos estúdios da Piratininga, o Marcos, e nós agradecemos a eles por estarem aqui conosco nesta manhã. Simone, bom dia, prazer em tê-la aqui, aliás, pela primeira vez. Bom dia, Jair, bom dia aos ouvintes, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e que as bênçãos de Deus se façam em todos os corações. Agradeço pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de estar aqui e passar uma mensagem a todos os cristãos que nos aguardam por esse momento. Vamos então à nossa prece, Simone, depois iremos diretamente ao tema que é perdão e auto-perdão. Isso é muito importante, um tema muito bom mesmo. Vamos lá então. Vamos neste momento tão especial e tão aguardado durante a semana. Vamos acalmar os nossos pensamentos, elevá-los para Deus, agradecer por mais esse dia que se inicia, pela nossa saúde física, mental, pelos nossos amigos, familiares, pelos nossos novos amigos que surgem em nosso caminho, na nossa jornada. Agradecer, simplesmente agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade de fazer a cada dia melhor que o outro, sempre respeitando e cuidando do próximo como se fosse a nós mesmos. Obrigado, Senhor, por estar sempre presente ao nosso lado, nos protegendo, nos orientando. Que assim seja. Bom, hoje o nosso estudo será sobre perdão e auto-perdão. E já de início levanto algumas questões para a nossa reflexão. Será que perdoamos de coração nossos irmãos, aqueles que nos ofenderam por algum motivo, ou em nosso dia a dia conseguimos esquecer mágoas, ressentimentos? Será que nós realmente perdoamos esses nossos irmãos, ou nós ficamos com essa mágoa, com esse ressentimento em nosso coração? E por outro lado, ao contrário também, será que nós estamos nos perdoando por ainda não compreender, entender os nossos comportamentos morais? Quando digo comportamentos morais, penso nas nossas atitudes, diante das dificuldades, diante dos problemas que nos surgem, que aparecem, diante das provas. Será que nós estamos nos perdoando pelo pouco conhecimento que ainda temos? Será que nós conseguimos afastar a vingança dos nossos pensamentos? Isso é muito importante, né? Que além de guardarmos o rancor, esse ressentimento dentro do nosso coração, será que nós conseguimos pensar em não se vingar do nosso próximo? Percebam a importância dessas palavras, dessas reflexões. Aliás, né, Simone, a pessoa perdoar a ela mesma é muito difícil. Sim. E tem gente que até questiona, nossa, eu perdoar a mim mesmo, mas é fundamental isso aí. É fundamental, Jair, porque antes da gente aprender a perdoar o próximo, nós temos que nos perdoar. Perdoar nossos defeitos, perdoar que ainda temos falhas, temos dificuldades em nosso dia a dia, em várias ocasiões. Então, antes nós temos que trabalhar o perdão dentro de nós, para depois com o nosso irmão. Mas antes de trabalharmos esse perdão, vamos entender um pouquinho o que é o perdão.
né? Será que ela, às vezes, ela é uma palavra tão fácil da gente pronunciar, mas nós não entendemos o seu significado. Isso é fundamental. O seu verdadeiro, o porquê que ela existe. E às vezes nós utilizamos ela diariamente. Pedimos perdão a todo momento, mas simplesmente pelo ato de pedir perdão. Mas nós não sentimos esse perdão e ficamos com ele guardado. O significado de perdão, ele é tão extenso em suas palavras, ele diz assim: perdoar é o mesmo que desculpar, absolver, livrar alguém da culpa de um ato considerado ofensivo ou inadequado. O que seria o desculpar? É você desculpar a falta cometida pelo seu irmão, que ainda também está no processo de evolução, que ainda tem as mesmas dificuldades que você, ou até maiores. Será que nós conseguimos desculpar? E absolver é aquela ideia do perdão, de você aceitar que ele errou e que tem que ser corrigido. Isentar de culpa. Exatamente. Só que isentar realmente da culpa. E não ficar com aquele ressentimento guardado. Eu desculpo, mas Deus há de ver isso. Exatamente, eu desculpo, mas se ele cruzar o meu caminho novamente. Ou eu desculpo, mas eu não quero nem vê-lo novamente. Então, são palavras fortes que, assim, que se nós realmente refletirmos, a gente vai conseguir ter aquele entendimento, né? Quantas atitudes nós precisamos tomar e agir em prol do perdão. Não é simplesmente aconteceu algo ali de diferente, de estranho, que você vai dizer que eu perdoo. Não, a gente sabe que não funciona dessa maneira. Nós, os homens, né, a humanidade em si, nós temos muito ressentimentos ainda do nosso passado. Então, nós temos que trabalhar esses ressentimentos, né? A partir do instante que você diz que perdoou alguma falta, com certeza aquele que lhe causou o dano, ele vai estar de consciência limpa. Pense que é prático e rápido. Você perdoou o erro do seu irmão, você falou para ele o problema está resolvido. Mas e para você? E tem aquela questão também. Eu sou assim e não vou mudar. Não mudei até hoje, não vou mudar mais. E ser assim, é aquela pessoa vingativa, rancorosa, que carrega aquela mágoa, aquela marca, aquela rejeição ao outro, né? Exatamente. Então, automaticamente, até pelo pensamento, se mantém a uma distância muito grande daquela pessoa. Então, um detalhe também interessante. E às vezes, assim, você perdoou aquele irmão, aquele indivíduo, ele está com a consciência limpa porque você disse que perdoou. Mas e você? Lembre que perdoar não é o mesmo que esquecer. Tem algo, exatamente, são assim, atitudes que fazem parte do nosso dia a dia, né? Perdoar é você proporcionar ao ofensor a oportunidade do arrependimento e de se corrigir. Olha o ato de caridade que está sendo praticado neste momento. É aí que eu digo... que a pessoa muitas vezes fala, eu sou assim e não vou mudar. Ela não se propõe a uma mudança, a uma melhora. Exatamente. Ela vai continuar com o erro até o fim. Né? Aí é um equívoco. Sim, porque você, olha que beleza, que maravilha é você proporcionar a outro também a oportunidade de ele ver que ele está errado, que ele tem que se corrigir. E ao mesmo tempo é o alívio da mágoa e do rancor. Se você trabalhar esses sentimentos profundamente, pronto, você vai conseguir dar adiante. Jesus disse assim: desculpar aos que nos ofendem não será lhes comungar a sombra, mas sim esquecer-lhes os golpes e seguir para frente, trabalhando, aprendendo, amparando e servindo sempre. Olha a jornada toda que nós temos, não somente nessa vida em que estamos, mas no conjunto todo. Eu trouxe aqui alguns trechos do Evangelho de Jesus que nos mostra que desde daquela época, até antes mesmo de Jesus, já se falava sobre o perdão. Nós temos no Antigo Testamento a lei de Italião, a
famosa lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que foi revelado por Moisés. O que significa a lei de Talião? Retaliação, rigorosa reciprocidade. Percebam que há uma relação entre o crime e a pena que se cometeu. Você vai pagar na mesma moeda, nem mais nem menos. Trouxe um exemplo bem assim simples, que seria, por exemplo, se você roubar uma galinha do seu vizinho tem o direito de roubar a sua do mesmo tamanho, né? Ele não vai roubar mais, ele vai roubar a mesma quantidade. Então, o crime, ele deve receber o castigo com a mesma violência que foi cometido, na mesma medida. Então, é aquela famosa olho por olho, dente por dente. De certa forma, nós encontramos naquele período em que Moisés passou essa mensagem, um limite para a vingança. Por quê? Para conter os instintos bárbaros daqueles povos que não tinham leis. Não tinha limites, Não tinham limites para vingança, para violência. Então essa daí foi uma forma que Moisés encontrou para controlar ou tentar, controlar aquele povo daquela época. É a única maneira de conter a perversidade humana naquele tempo. E aí vem Jesus, com a graça de Deus, vem Jesus nos trazer uma mensagem de luz, onde ele quebra a lei de Talião e nos traz a lei de amor, de misericórdia. Olha que maravilha. E nós encontramos essa mudança no Sermão da Montanha, que diz: olho por olho e dente por dente, eu, porém, vos digo, para não se opor ao malvado, pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. Olha a profundidade dessa mensagem. Só essa mensagem já dá um outro estudo, vários estudos. Até porque a pessoa fica imaginando, nossa, se dá um tapa no meu rosto de um lado, tem que virar para do outro. Não é isso aí. Só isso já dá uma palestra. Exatamente, isso ponto, mesmo, né? Jair. Porque nós temos hoje, pra gente, é como você falou, é difícil a gente assimilar essa mensagem. Imagine naquele período de Jesus, os seus discípulos tendo esse aprendizado. Nossa, mas eu não posso revidar? Não, né? Nós não devemos pensar em covardia quando Jesus nos traz essa mensagem. Jesus nos diz para não nos entregarmos à cólera, ao ódio, à ambição, apenas para não retribuirmos violência com violência, apenas para não retribuirmos a famosa mensagem olho por olho, dente por dente, a instrução de Moisés, né? Em várias épocas nós tentamos perpetuar os nossos erros, reprimindo a maldade com a maldade em nome do Cristo. Lembra desse período, Jair, no período das cruzadas, onde a maldade era praticada em nome do Cristo. Ah, Cristo pediu, vou lá e vou fazer. E a gente sabe, em nome de Deus, né? Exatamente. A gente sabe que não é essa mensagem que Jesus, essa mensagem que ele vem nos trazer. Por isso o motivo de tantas catástrofes, tantas guerras intermináveis desde aquele período. E quando estamos com raiva, Jair, o nosso lado primitivo, nosso lado animalizado, nosso instinto, ele aflora. Nesse momento, nós perdemos a razão. Nós não temos, se instala a cólera. Estamos no momento em que a gente fica alucinado, porque não estamos do poder, né, das nossas faculdades mentais, estamos fora de todo o controle. Nossos recursos morais de bondade que tentamos cultivar, eles fraquejam. Então isso daí é comum, por quê? Porque nós estamos voltando para o início, para o nosso lado primitivo, para aquele tempo bárbaro de Moisés. Olha quanta crueldade, quanta maldade. Isso aí ainda está embutido, né? Em cada um de nós. Isso aí por isso que aflora, porque aquilo está enraizado ali. Nós temos que tomar muito cuidado nesse momento, porque no momento em que você ali dá discussão, da briga ali, daquela conversa mais calorosa, mais forte, é nesse momento que vem esse lado nosso, esse lado, como a gente é um nome forte, né, animalizado, mas realmente é isso. Tem um folhetinho daqueles de mensagem que costumeiramente se distribui nas casas espíritas. Me lembro de um deles que o título era Implosão Mental.
quando acontece esse desequilíbrio a que você se referiu, o cérebro, ele sofre como se fosse uma implosão. E aí que a pessoa se descontrola totalmente, ela não, como também você disse, não tem domínio sobre ela mesma. É como se fosse uma verdadeira implosão no cérebro. Você imagina o que causa isso, né? Fisicamente. É um desequilíbrio realmente mental que a gente diz. É uma né? energia muito forte que depois, muitas vezes, a pessoa para pensar, fala, o que é que eu fiz? Mas essa implosão que houve no cérebro já aconteceu. Sim, e você muitas vezes, você já passou essa mensagem adiante. Você já ofendeu, já falou. E depois que você praticou esse ato, essa atitude, a gente sabe que depois que as palavras foram, né, ditas, não tem como voltar atrás. Nunca mais apaga. Não, você nunca mais retorna e você pode estar nesse momento, nesse instante, criando um futuro obsessor também no seu caminho. Então perceba que o problema, ele não é só naquele instante que é gerado, mas você pode estar aí, olha essa mágoa, olha esse ressentimento, tudo isso que você vai guardando, esse rancor, você terá com certeza problemas maiores, né, lá na frente. E Divaldo nos diz assim: oferecer a outra face ao agressor é chamá-lo para a razão nobre, expor o outro lado, fazer com que ele recobre, que ele acorde para os sentidos do bem e reconheça como está sendo perverso. Um exemplo, Jesus sofreu tantas humilhações, ferido, machucado, espancado no pretório, e ele exemplificou o ensinamento verbal. Ele não reagiu às agressões, em momento algum ele falou, não, vocês não têm razão. Ele passou por tudo isso daí com os soldados, a coroa de espinhos que colocaram em sua cabeça, e ele manteve-se em silêncio. As únicas palavras que ele transmitiu foi para que ele tivesse pena daqueles irmãos que estavam praticando aquele ato e que não sabiam o que estavam fazendo naquele momento. Segundo instruções do Espírito Emmanuel, ele diz, no conselho do Cristo não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas iradas desconhecem. Fantástica essa frase, hein? Essa frase de Emmanuel é perfeita. Você poderia Não há, repetir? no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas iradas desconhecem. Então não é um convite para o enfraquecimento, você não vai ficar frágil. Não está se acovardando. Exatamente, naquele momento em que você oferece a outra face. Ao contrário, você está sendo superior àquele indivíduo, àquele irmão que está fora de sua consciência naquele momento, que está descontrolado. Então, é aí que você tem que colocar na sua razão, né, naquele momento de razão, de consciência, e utilizar de todos os seus conhecimentos cristãos, que é por isso que nós estamos aqui, aprendendo, evoluindo, errando, caindo, levantando. É nessa hora que nós somos testados. Muitas vezes a gente, nos estudos, nós conversamos, falamos assim, como nós vamos colocar em prática os ensinamentos do Cristo? Aí uma oportunidade, todo dia, todos os momentos, nós temos essa oportunidade de colocar em prática. É aí a nossa chance. E no livro Consolador, na questão 345, ele vem complementar essa outra face que Jesus nos coloca. Diz assim, a pergunta: se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra. Deve ser observado pelo cristão, mesmo quando seja vítima de agressão corporal não provocada? É aquela situação, Jair, em que você foi agredido e você não provocou a situação. Que daí você vai revidar? Aí a resposta é maravilhosa. Diz assim: o homem terrestre, com as suas taras seculares, tem inventado numerosos recursos humanos para justificar a chamada legítima defesa. Usar a violência para justificar a defesa. Mas a realidade é que toda a defesa da criatura está em Deus. O porquê que ocorreu aquela atitude, aquela violência, aquele ato? Será que você deu algum motivo? Não teve motivo, mas e o outro lado? E aquele outro nosso irmão? O porquê que ele agiu daquela forma?
Continuando a resposta, somos de parecer que agindo o homem com a chave da fraternidade cristã, pode-se extinguir o fermento da agressão com a luz do bem e da serenidade moral. É difícil? É muito difícil. Se fosse fácil, não estaríamos aqui, né? Aí dá para cada um de nós, inclusive naturalmente os que estão ouvindo, Sim. fazer uma autoanálise, né? O quanto estamos mais perto, mais próximo ou mais distante dos ensinamentos de Jesus. Dá para fazer uma análise aí. É onde nós conseguimos refletir em que processo nós estamos, em qual degrau da escada nós estamos, exatamente. E completa com a resposta, diz assim: acreditando contudo no fracasso de todas as tentativas pacíficas, o cristão sincero, na sua feição individual, nunca deverá cair ao nível do agressor, sabendo estabelecer em todas as circunstâncias a diferença entre os seus valores morais e os instintos animalizados da violência física. É você nunca chegar ao nível daquele que está te ofendendo, porque ele está fora da razão, como nós falamos um pouco acima. Ele perdeu toda a consciência sobre o ato que ele está praticando, e você vai cair, né? Você vai se deixar levar por este momento. Então, a proposta que o Evangelho vem nos trazer é essa. Imagine, o Consolador, são mensagens que foram nos deixadas há muitos anos atrás. E olha a mensagem como ela é atual. Nós vemos isso em várias leituras, em vários evangelhos, que se nós analisarmos, são mensagens que nos trazem para o dia atual, para o dia de hoje. O Evangelho de Mateus, em uma das passagens, diz assim: pois se perdoardes aos homens as suas transgressões, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará as vossas transgressões. Olha Jesus ensinando a prática do perdão aos seus discípulos e nos ensinando. Quem são os discípulos de Jesus? Nós. Somos nós que estamos como aprendizes. Com esta passagem, nós devemos entender o que é. O que é ser misericordiosos sempre. Não em alguns momentos, não somente na casa, ou na casa espírita, ou na igreja, onde você achar que você é cristão, não somente nesses lugares, mas aonde nós temos que ser misericordiosos sempre, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no trânsito, na esquina, a todo instante. Principalmente no trânsito, acontece muito. Você toma uma fechada, alguém corta a sua frente, sei lá, algum detalhe lá, nossa, aquele calor já vem no rosto, já quer falar alguma coisa. É a hora de você aprender a controlar. Faça uma oração. Faça naquele momento, falando: Jesus me chama para uma oração, vou fazer uma oração para esse nosso irmão. Tem um detalhe, aconteceu comigo, Simone, você me permite aqui. Não, fica. Dizer, eu estava um domingo, uma febre terrível, e eu resolvi procurar uma farmácia. E parei num determinado lugar, e depois chegou um outro carro, não me lembro bem as circunstâncias lá. Eu sei que houve um pequeno arranhão no carro. Eu desci e falei pro homem, o motorista, disse assim: olha, o senhor viu o que foi que aconteceu, que eu vou ressarcir disso aí, o prejuízo, embora fosse coisa mínima, mas se houve um prejuízo, eu estou aqui para resolver. E eu falei: senhor, me desculpe, eu estou com uma febre terrível, está queimando o rosto, eu não estou nada bem. Ele virou para mim e disse assim: você sabe de uma coisa? Não aconteceu nada, porque eu também não estou bem. Eu vou indo ver minha mãe na Santa Casa, que é uma questão de urgência. Então, estamos os dois na mesma condição. Vamos embora, vamos cuidar do que nós temos que fazer, que é o melhor nesse momento. Cada um segue o seu caminho. Olha a misericórdia de Jesus nesse momento, dando consciência e entendimento para os dois lados. Porque poderia partir por uma violência, a gente não sabe hoje em dia o caminho. A condição dele, nervoso com a mãe, poderia levá-lo a uma
situação diferente. Isso né? mesmo. Então, graças a Deus, tudo se resolveu. Prosseguiu o caminho. E um outro trecho do Evangelho, mas agora de João, ele diz assim: aquele que dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A sentença que nós deveríamos nos lembrar sempre qual é a situação comum que ocorre a todos os espíritos, a todos nós aqui que estamos, para não condenar o nosso semelhante. É isso que você falou, Jair, é esse exemplo que você falou. Você vai condenar? Você não sabe a situação que o nosso irmão está passando. Porque ao mesmo tempo ele poderia ter sido violento ou perdido o controle. Seria um momento de compreensão, porque olha a situação toda que ele está envolvida. Então nós não podemos julgar. Quem somos nós para julgar que hoje nós não cometemos esse erro, amanhã nós vamos cometer, ou já cometemos no passado? Então tudo faz parte de um entendimento, realmente de um estudo. Na questão 63 do Consolador, ele diz assim: considerando a determinação positiva de não julgueis, como podemos discernir o bem do mal sem julgamento? Olha a grande dúvida entre julgar e discernir, há sempre uma grande distância. O ato de julgar serve para quem? O único que pode julgar é a autoridade divina. Nós não temos o direito de julgar. As leis dos homens, as leis da humanidade são falhas, porque elas são modificadas de acordo com a conveniência daquele que está ali. A lei de Jesus não, ela é igual para todos, ela serve para todos. E cabe a nós o quê? Aí você vira para mim e fala assim: Jair, mas Simone, o que nós podemos fazer? Nós podemos discernir entre o bem e o mal, entre o erro e a verdade, e traçar caminhos para o nosso entendimento, para o nosso aprendizado. Perceba que é diferente de você julgar, é você discernir o que é bom e o que não é para você, mas não julgar. Julgar já é um ato que não cabe a nós e com certeza nós estaremos levando para o lado pessoal. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo, voltaremos em seguida, enquanto a Simone toma aqui um golinho de água, para retomarmos o assunto de hoje. Até já. Voltamos então, dando sequência ao nosso Caminhos da Luz de hoje, ouvindo a Simone Sofner, lá da cidade de Mineiros, e falando sobre o perdão. Então, vamos lá, Simone, segunda parte do nosso bate-papo aqui. Agora que nós já entendemos um pouquinho sobre o perdão, sobre o auto-perdão, agora nós vamos ver quais as nossas dificuldades em perdoar. Já seguimos toda a cartilha. Aprendemos um pouco sobre o Evangelho, fizemos o nosso estudo. Agora, por que nós não conseguimos praticar o perdão? O sentimento que mais nos impede de enxergarmos os nossos defeitos, e que facilita transferir a culpa para o outro, é o orgulho. Nós somos muito orgulhosos, nós temos medos, receios do que a outra pessoa vai pensar, qual será o nosso comportamento, nossa atitude. Só que diante disso, nós temos que lembrar que todos nós somos espíritos imperfeitos ainda, que nós ainda não entendemos, não sabemos a fundo o significado do perdão. Como que nós vamos conseguir exercê-lo? Só que mesmo com essa imperfeição, Jair, eu coloco que não é impedimento, não é desculpa para não começarmos a praticar. Mesma coisa do amor. Nós não entendemos como que funciona esse amor ainda de Jesus, esse amor puro por todos nós que erramos todos os dias e Ele continua nos amando. Mas o que nós não podemos deixar de fazer é praticar, usar essa desculpa que somos espíritos imperfeitos para não praticar o perdão, para não praticar esse amor. Nós somos impiedosos, malvados com aqueles que nos ofendem. Porém, quando a provocação é contra nós, a nossa dor ela torna-se maior
do que tudo. Aí nos achamos injustiçados, porque nós fomos provocados, fomos ofendidos. Agora, quando nós erramos e reconhecemos o nosso erro, perceba, Jair, que daí é a posição ao contrário. Eu errei, eu te ofendi, eu te magoei. Eu quero o seu perdão já. Eu estou oferecendo a oportunidade para você me perdoar, então eu quero agora. É aquilo que eu falei, é aquilo que a gente já comentou antes. A gente quer já. Eu quero o perdão já, de qualquer forma. Só que, ao contrário, nós não somos capazes de exercer esse perdão. Nós não conseguimos perdoar o nosso irmão da mesma forma. Nós temos que aprender a exercer a compreensão e a tolerância, nos colocar no lugar do outro. Nós também somos falíveis. Todos nós somos falíveis, então cada um tem o seu tempo. Não adianta nós exigirmos do nosso irmão algo que nós não conseguimos doar, nós não conseguimos fazer. E eu trouxe uma reflexão que diz assim: se apontamos facilmente o erro do nosso irmão, é porque erramos igual. Percebam que é o mesmo que olhar no espelho. Se nós achamos o defeito dele, nós temos as mesmas atitudes. Podem não ser iguaizinhas, mas nós temos as mesmas atitudes. Não nos esquecemos que somos espíritos individuais. Daí os nossos comportamentos diferentes, nossas atitudes, nossas reações diferentes. Espíritos individuais com trajetórias diferentes, histórias diferentes. Eu estou aqui hoje, porém eu não conheço a sua história, o seu passado, o que você fez até o momento de chegar aqui. E nós reagimos diferente diante das experiências pessoais, cada um com as suas limitações. Isso que é muito importante. Eu li certa vez um livro escrito por um pastor americano, e desse livro, claro, ficaram ali algumas citações que nós aprendemos ou gravamos, mas uma delas que me chama a atenção é o seguinte: ele disse assim: se você tiver alguma coisa contra alguém, atire-lhe preces. É uma frase fantástica. É maravilhosa essa frase, e é isso mesmo, porque você atirando-lhe prece, vai retornar para você. Exatamente, ele melhora, você melhora também. Jair, é assim, é causa e efeito. Você vai jogar para ele preces, lançar palavras doces, pensamentos de harmonia, vai retornar para você. Lembre-se que isso daí que você falou é muito importante. A partir do momento que você lança violência, palavras fortes contra seu irmão, vai retornar para você de alguma forma. Como que você espera receber de volta palavras doces se você está lançando palavras ofensoras, palavras negativas para o seu irmão? Então retorna para a gente. É uma lei de retorno. E para trabalharmos o perdão, nós precisamos entender as leis morais divinas. O que são leis morais divinas? É o que está aí no nosso dia a dia: amor, caridade, paciência, benevolência, misericórdia. São todas leis que nos rodeiam. Sentimentos como vingança, ódio, rancor, vaidade, egoísmo. Olha quantos sentimentos que nos impedem de enxergarmos os nossos defeitos. Tudo faz parte. Nós fechamos os nossos olhos. São atitudes que nós já conversamos um pouquinho antes e que desencadeiam o quê? Lá na frente, uma violência, um obsessor. Olha o problemão que nós estamos arrumando. E um ponto a ser destacado, que muitos ainda acham que são superiores, os homens, a humanidade, ela não é superior à lei divina. Nós não somos superiores à lei divina. E o momento presente, ele não é maior do que toda a eternidade. Os homens agem de acordo com a própria vontade e a providência divina restabelece a ordem. Opa, uma nova orientação, Jair. Nós vamos lá, fazemos toda a bagunça e a providência divina vem e coloca em ordem. Fala, não é assim, não é dessa forma. Percebam que é uma engrenagem.
Durante toda a nossa jornada, Jair, nós temos vários momentos de parada. Mas nós não podemos perder o foco. O foco que é a perfeição. Lógico que nós dificilmente, neste momento, nesta vida, chegaremos até Jesus. Nós não chegaremos. Mas nós temos que caminhar. Nós temos que buscar a perfeição moral. Se hoje nós estamos diante de todos esses problemas que estão aí fora, que nos deixam irritados, irados, nós temos que mudar, nós temos que começar a plantar diferente para a gente colher diferente. Não adianta a gente plantar a discórdia, plantar o orgulho e querer a colheita, maravilhas, bênçãos. Isso daí com certeza não vai vir. E as nossas paradas nem sempre são felizes, são os nossos desafios. Eu costumo dizer que não existem dificuldades, existem oportunidades. Oportunidade para você fazer diferente algo que você fez de errado, que você se equivocou. E as dores, os remédios, tudo fazem parte dessa engrenagem. E um exemplo, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, diante de tudo que estava sendo feito, de toda a injustiça sofrida por Jesus, o seu filho, que sabemos que não é fácil ver o filho diante de tudo que ele passou, o coração dela permaneceu sem revolta, sem nenhum momento de vingança. Ele estava apaziguado, ela estava sofrendo sim, mas a todo momento ela tinha fé diante dos desafios que lhe surgiam, é uma postura de vida, Jair. Se nós tivermos essa postura de vida, nós entenderemos que o quê? Que você escolhe como viver aquele momento. É o que nós estávamos conversando. Afinal, o mal não existe. Nós temos que colocar isso em nossa cabeça, em nossa consciência e realmente vivenciar. O mal não existe. Existe o quê? A ausência do bem. Perdão e esquecimento significam o mesmo, Jair? Você acha? Diferentes. São situações diferentes, exatamente. Para a convenção do mundo, para nós, o perdão significa apenas renunciar à vingança, sem que o indivíduo precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. É isso que significa para nós. É você esquecer, você renuncia à vingança e ao mesmo tempo significa que você está esquecendo totalmente a falta que o seu irmão cometeu. Então aí já é o perdão. Para nós. Não pede nenhuma atitude em troca, nada em troca, apenas isso. Mas nós sabemos que para os espíritos evangelizados, para os cristãos, não ocorre dessa forma. Perdão e esquecimento, eles devem caminhar juntos, ou pelo menos deve ser trabalhado, embora prevaleça a todo instante a necessidade da oração e da vigilância. Devemos vivenciar e aprender a não guardar rancor no coração. Nós gostamos muito de curtir a mágoa. Nós vamos curtindo aquela mágoa, aquela doença em nosso espírito. E a todo momento que nós encontramos os amigos, nós passamos aquela mensagem adiante. Nossa, eu estou magoado com aquele indivíduo me provocou, ele fez isso e tal. Então eu vou sentindo essa mágoa dentro do meu coração e a gente vai cultivando, vai alimentando. E as nossas energias vão se corroendo, vão envenenando a nossa alma. E as consequências? As consequências, as doenças, as tristezas, os rancores, os ressentimentos. Doenças gravíssimas. Isso, Jair, isso mesmo. E aí nós não sabemos explicar. Aí nós tomamos muitos remédios e não conseguimos chegar na causa, no que realmente é a raiz do problema. Muitas causas de câncer estão relacionadas, nós sabemos, relacionadas à mágoa. Isso. Né? Nós vamos cultivando. Alguém disse, eu não me lembro exatamente quem disse assim, a mágoa é a mesma coisa que você quisesse que alguém morresse, você vai tomando um golinho de veneno, você mesmo. Todo né? dia. Toma todo dia um pouquinho de veneno e querendo que o outro morra. Isso, aí a gente vai jogando para o outro a responsabilidade. Aí a gente imagina assim, nossa, se o meu irmão deixar de existir, eu resolvo o meu problema.
Nós pensamos olha como somos cruéis. Nós chegamos a pensar dessa forma. Mas esquece que ele pode ir lá para o outro lado e ficar mais perto de você. E aí a situação vai piorar, porque enquanto ele está aqui do teu lado, você está vendo. Você está tendo controle. Você pode manter uma distância. Isso, mas e a hora que ele estiver do lado de lá? Aí você perdeu o controle, aí você já não tem. E um remédio que Jesus nos traz é a reencarnação. O nosso amigo Eduardo, na semana passada, nos trouxe brilhantemente a lei de reencarnação. E ele nos provou que só o esquecimento do passado pode nos melhorar, nos preparar para o que temos no futuro. E a lei de reencarnação é uma oportunidade para perdoar aquele que nos ofenderam no passado. Às vezes eles retornam como irmãos, como amigos, parentes próximos, aqueles que vivem dentro do mesmo ambiente familiar, convivem no mesmo ambiente familiar. Eu gosto de uma frase que exemplifica bem todo esse processo de Mahatma Gandhi. Ele diz assim, quase no final da sua vida, alguns repórteres perguntaram para ele que se ele tinha perdoado as ofensas que ele tinha sofrido durante toda a sua vida, toda a sua trajetória. A resposta dele foi maravilhosa, Jair. Ele diz assim, não tenho que perdoar a ninguém, porque nunca ninguém me ofendeu. É um espírito elevado. O que você vai perdoar se você não se sentiu ofendido? Se não teve a ofensa, então ele não precisa. Gandhi simplesmente não considerou a ofensa que todos consideram devido à nossa convenção como ofensa. Então ele não tinha que perdoar. Então se ficarmos revivendo todos esses ressentimentos a todo momento, nós não viveremos o presente no presente, nós vamos viver o passado no presente. E imagine, nós não damos conta nem do presente, quanto mais do passado agora, voltando para nós. Se nós formos viver no passado, remoendo mágoas, estaremos vivendo o passado, ou projetando alguma coisa para o futuro, e o presente fica perdido aí, não se utiliza, não se sente, não se observa. Aí o presente vai virar passado. Aí nós vamos começar a cultivar outra caixinha de mágoa no nosso coração, porque nós não aproveitamos aquele momento. Então nós não devemos esquecer que nós seremos julgados pela mesma medida que julgarmos, pela mesma quantia. E eu trouxe uma mensagem, um trechinho que eu retirei do livro Perdoa Agora, do livro Assim Vencerás, que é a psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, diz assim: perdoa agora, enquanto a oportunidade de reaproximação te favorece os bons desejos, porque provavelmente amanhã o ensejo luminoso terá passado e não encontrarás ao redor de ti senão a cinza do arrependimento e o choro amargo da inútil alimentação. A mensagem é muito forte, ele diz para você perdoar agora. Como Jesus disse. Por que você vai perdoar depois? Se você tem que aproveita aquele momento que você está ali, frente a frente com o seu irmão, e que vocês estão em condições de se perdoar. Porque se passar aquele momento, vai caindo, depois eu faço, depois eu vou, depois eu vejo. Aí seu irmão parte. Às vezes ele nem sente mais aquele ressentimento por você, mas a gente fica cultivando, alimentando aquela caixinha que tem em nosso coração, e a gente fala, meu irmão partiu e eu não consegui pedir desculpas. Como Jesus disse, tem alguma coisa contra alguém, resolva enquanto estás a caminho. Quer dizer, enquanto você está ali, você tem essa oportunidade, porque senão você vai perder não, mas eu digo assim, você vai ali, está numa reencarnação, vai ter que passar por mais uma, para voltar com o seu amigo, com o seu irmão, tendo a chance novamente de se perdoar, tendo aquela oportunidade. Então vamos aproveitar esses momentos e realmente perdoar. E lembrar que a todo momento nós somos testados, nós estamos à prova. Reflitamos, pratiquemos também o auto-perdão, pois se não conseguimos vivenciar o perdoar a si mesmo,
Como conseguiremos perdoar o próximo? Recordemos e procuremos vivenciar o maior mandamento de Jesus, Jair, a maior lei, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Muito obrigado, Jair, pela oportunidade, paz, amor e muita luz em todos os corações, dos ouvintes. Boa semana. Muito bem, Simone. Eu quero aqui aproveitar para cumprimentar o meu amigo Genésio, que ligou aqui. Genésio trabalhou no fórum durante muito tempo, amigo dos jogos de finais de semana, um bate-bola lá. Ele era um dos que estavam sempre conosco lá nos tempos da sede do Putunduva, aqui em Jaú. E ele também está te cumprimentando, Simone, pelo tema que você escolheu, que ele está dizendo muito oportuno, muito bom, né? Como eu já tinha dito também para você anteriormente, o Genésio diz a mesma coisa. Muito obrigada. Nosso agradecimento a todos vocês que nos acompanharam, agradeço aqui a Simone, o Renato, e desejamos a todos uma ótima semana, de muita luz, muita paz, muito perdão, né, Simone? Muito perdão em nosso coração, e alto perdão. Pratiquemos. Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação: Jair Ruiz Martinez.